Mas justamente essa questão, esse ponto que precisa ser solidificado em nossas vidas. Porque até a vinda de Jesus, até o cumprimento da promessa, Israel conhece um Deus que cria, um Deus que guerreia, um Deus que vai à frente, um Deus que destrói nações, um Deus que abre caminhos. E quando Cristo vem, Israel conhece um Deus que é Pai. E foi difícil, não foi fácil, né? Não foi fácil para aquela nação compreender que um Deus tão grande poderia assumir a forma de homem para nos ensinar e nos revelar um Deus que é Pai. E essa questão de paternidade, que a gente precisava, assim, não faz parte da nossa disciplina, mas faz parte do que a gente entende o que é ser, o que é ter uma identidade cristã. E é necessário a gente compreender isso para a gente conseguir chegar na identidade denominacional. Então, a primeira coisa que a gente vai entender e compreender é que a nossa identidade em Cristo, ela não é mais a mesma que nós tínhamos antes. Nós temos uma nova identidade nele, né? Antes do Senhor, antes de nós sermos a palavra perfeita que a irmã Flávia usou e que a gente vai falar aqui várias vezes agora, de agora em diante, antes de nós sermos adotados pelo Pai, né? Nós éramos apenas criaturas. Fomos feitos criaturas à sua semelhança, mas por conta do pecado, tivemos a nossa identidade quebrada, rachada, né? Nós perdemos o reflexo do Pai em nossas vidas. Então, assim, em Cristo, essa identidade ela é reconstruída, esse espelho ele é restaurado e nós passamos a refletir novamente a imagem do Senhor. E nós passamos a ter uma nova identidade nele. E essa identidade em Cristo, ela nos diz algumas coisas que nós não podemos esquecer, meninas. E aí a irmã, não sei se a irmã Fábia deu uma olhadinha na apostila, mas ela fez a estrutura certinha do que nós vamos ver agora, e eu acho que é algo muito forte, muito impactante essa experiência dela, e é a experiência que eu gostaria que todas nós como cristãs tivéssemos diante do Senhor. O entendimento, a convicção, a certeza absoluta, independente da circunstância em que nós estejamos, independente de que se nós formos abandonados, independente se nós formos rejeitados, independente se nós vivemos dias de extrema dificuldade, de tristezas profundas, de decepções amargas, de frustrações, de medos, de angústias, independente de todas essas coisas que podem estar no nosso contexto, a gente precisa ter algo que não se abala, que é a certeza, primeiro, de que nós somos amados de Deus. Primeira coisa que precisamos ter em nossa mente, a convicção, a certeza de que Ele nos amou. E mais, que Ele nos ama. Sabe? Essa frase de que Deus, Ele nos ama, ou de que Ele nos amou, ela ficou tão batida, né? Porque é a frase que a gente usa para evangelizar, é a frase que a gente usa nas nossas pregações, é a frase que a gente fala com as pessoas, mas até onde a gente compreende esse termo, até onde a gente compreende essa estrutura frasal de que somos amados de Deus. Não é qualquer pessoa que nos ama. Não é qualquer pessoa que nos escolhe, não é qualquer pessoa que nos chama, não é qualquer pessoa que nos deseja. É Deus, é o Senhor, é o Criador de todas as coisas, é o Deus Altíssimo, é o Deus Poderoso, é o Deus Magnífico, é o Deus Onipotente, Onipresente, Onisciente, mas é o Deus que vê você, irmã Flávia. Que vê você, irmã Vanessa, que vê você, irmã Iraíde, e todas as outras irmãs que eu não estou conseguindo visualizar aqui agora por limite de tela, mas assim, Deus ama você.
sabe? E com o texto de Efésios 1:4 está aí na linguagem de hoje, mas lá diz mais ou menos isso, que Deus, antes de criar o mundo, vocês já entenderam, já pensaram nisso? Eu queria parar aqui nesse versículo e ficar nele. Antes de criar o mundo, Deus nos amou e nos escolheu em Cristo. Quem é você em Cristo? Alguém que foi escolhida e amada por Deus. Ponto? Maravilha. Não tem o que a gente negociar. Não negocio isso com ninguém. O inimigo pode lançar o que for em minha cara. O inimigo pode tentar me diminuir. O inimigo pode dizer que eu sou feia, que eu sou isso, que eu sou aquilo, que eu sou aquilo outro, que eu não fui desejada, que eu não fui querida, que eu fui abandonada, que eu fui rejeitada, que eu fui isso, que eu fui aquilo. Mas a palavra do Senhor, que é a minha base, que é o meu sustento, que é a minha verdade, a verdade absoluta em nossas vidas, é a palavra de Deus. Ela nos assegura que Deus me amou. Deus nos amou, nos escolheu em Cristo Jesus, para sermos o que mesmo? Santos e sem culpa diante dele. Você foi pecadora, você fez isso, você fez aquilo, você é descendente de Eva. Mas em Cristo Jesus, a minha culpa foi pregada na cruz. O Senhor me amou. Bora, diante, que isso aí é coisa para pregar e não é coisa para estudar agora. João 3,16, que é o resumo do Evangelho, que é o resumo da palavra de Deus, o versículo que a gente decora quando a gente chega na igreja, quando a gente é criança, na escola bíblica. Eu tenho um aluninho na escola bíblica, esse dia a gente estava dando uma aula de EBD de missões aqui na igreja. Nós temos, todos os meses, nós temos um domingo que é dedicado para um EBD de missões. Então, a gente faz um EBD com os juniores e um EBD com os adolescentes, com a temática voltada para teologia de missões. Não é só para falar de missões, não. Eles estudam o que é missiologia, o que é teologia, prática de missões, Libras para evangelização, línguas estrangeiras para evangelização. Então, toda essa estrutura para poder despertar nas crianças e nos adolescentes a vontade de serem missionários, de servir ao Senhor com a missão. E tem um menininho, o Miguel, ele tem 4 anos de idade, e aí eu fui falar com ele, falar sobre, estava falando teologia de missões para as crianças, e aí eu falei assim, existe um versículo bíblico que resume toda a palavra de Deus, e é João 3,16, ele, eu sei, eu sei, e falou o versículo decorado. Gente, eu fiquei olhando assim, e disse, meu Deus, olha que coisa mais linda. Hoje em dia a gente não tem mais o costume de colocar as crianças para decorar os versículos, e é como é importante a gente decorar a palavra, como é importante a gente decorar a Bíblia, faz parte da nossa identidade, a gente consumir a palavra, a Bíblia, de tal forma que o nosso vocabulário seja o vocabulário da Bíblia, que as nossas falas, que a nossa palavra, que a nossa conversação seja voltada para a palavra de Deus, que a gente fale, e de 10 palavras que a gente falar, pelo menos 9, 8, 7 seja a palavra de Deus, para que as pessoas consigam identificar em nós algo que não existe no mundo, e elas digam, que pessoa é essa? Eu quero conhecer a identidade dessa pessoa. E aí eu dei a João 3,16 o título de registro cartoral da nossa identidade. Né? Esse termo, esse texto de João 3,16, ele é o registro em cartório, legalizado, tá lá, firmado. Dá prova aí que Deus te amou. Aqui, ó, minha certidão, aqui, ó, João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Amém? Então, se houver dúvida sobre isso, a gente pode destrinchar João 3,16. E a primeira pergunta que a gente vai fazer a João 3,17 é: quem amou? Quem é essa pessoa que amou? Quem é esse ser que amou? Como foi que ele amou? Então, quem amou foi Deus. Deus amou. E ele amou com amor eterno, incondicional, ou seja, o amor dele não depende de condições, não dependa que eu seja boa, não dependa que eu esteja fazendo as coisas corretas, não dependa que eu me disponibilize, ele ama, e o amor dele é incondicional.
E é por isso que esse amor nos resgata, por isso que esse amor nos tira, nos transporta do pecado, das trevas para a luz. Mas porque se não fosse assim, Deus não ia se importar com a gente. Nós somos pecadores, nós não merecemos nada. Nós estávamos condenados. Existia uma condenação, existia uma cédula riscada dizendo: olha, este daqui está destinado ao inferno. Silvana de Novaes Santos, que quando eu nasci, me registrou lá, era Silvana de Novaes Santos. 22 de julho de 1980, e façam as contas para saber quantos anos eu tenho. Essa pessoinha aqui acabou de nascer, pois é, essa pessoinha que acabou de nascer, ela está condenada ao inferno. Qualquer pessoa, por melhor que seja, ela vai crescer, ela pode ir para dentro de uma cúpula, ela pode ficar presa dentro de um quarto, sem contato com o mundo, ela está condenada. Mas o amor incondicional de Deus vai resgatar aquela pessoa, vai até lá onde aquela pessoa está, vai alcançar aquela pessoa. Porque esse amor é um amor espontâneo, é um amor autogerado, ele é amor. Ele não depende que outros amem para ele amar, ele não depende que outros façam para ele fazer. O amor vem dele, ele é amor. Como está lá no texto que nós conhecemos Deus, ele é amor. Né? Em 1 João fala que Deus é amor e acabou. Ele é o próprio amor, ele é o amor personificado, ele é o amor em pessoa, ele ama e o amor dele é suficiente para nos receber, para nos acolher, para nos resgatar. E ele nos ama com um amor imerecido, como nós falamos, nós não merecíamos esse amor, mesmo assim ele nos amou. Romanos 5,8 diz: Deus demonstra seu amor por nós quando Cristo ele morre em nosso favor, ainda quando nós éramos pecadores. A gente ainda era pecador, a gente não conhecia a verdade, a gente ainda não tinha sido resgatado, a gente não merecia. Mesmo assim, ele morre porque nos ama. Mesmo assim, ele se entrega porque nos ama, em nosso favor, quando nós ainda éramos pecadores. Amém? E quem Deus ama, ficou faltando aí a palavrinha, tá? Desceu. Quem é que Deus ama? João 3,16 diz que Deus ama o mundo. Que mundo? Perdidos, pecadores, todas as raças. O versículo que a irmã Vanessa leu fala sobre nós sermos a raça eleita, né? O Senhor nos escolheu para sermos dele, mas ele ama todas as raças. Para Israel isso foi difícil, porque Israel achava que Deus amava apenas Israel, que Deus havia escolhido apenas Israel. Israel era o centro do mundo, do universo, e as outras nações que quisessem ser de Deus tinham que vir para Israel. Mas quando Jesus volta, vem, ele tira o centro de Israel e diz: olha, Deus quer que vocês vão, vocês estejam indo, vocês alcancem não só Jerusalém, mas a Judéia, Samaria e até os confins da terra, porque Deus ama Jerusalém, ama a Judéia, ama Samaria e ama os confins da terra. Então ele ama as raças, povos, tribos, línguas, ama aqueles que não são dignos de serem amados. Deus ama aqueles que não são dignos de serem amados. Deus, ele ama apesar de nós o rejeitarmos. Apesar de nós dizermos que ele não existe, que ele não é Deus, que ele é um Deus perverso, como eu já ouvi da boca de algumas pessoas. Esse Deus de vocês é um Deus perverso, é um Deus que permite a morte de inocentes, é um Deus que não se importa com os pobres, com os oprimidos, com os famintos. Que Deus é esse que deixa crianças morrerem, que deixa idosos morrerem? O Deus de vocês é um Deus assim, assado, assim, e eu não quero saber desse Deus, eu não reconheço esse Deus, eu nego esse Deus. Muitas pessoas falam isso hoje abertamente. Se você abrir os comentários de algumas postagens no seu Instagram, no seu Facebook, nas suas redes sociais, você vai se chocar com o que as pessoas falam acerca das coisas de Deus, de quem é Deus. É coisas assim que, meu Deus, chega, dói no coração da gente. Mas apesar dessa rejeição do homem, Deus, ele ama. Deus, ele ama. Independente do que o mundo entenda, e ele não deixa de demonstrar o seu amor. E com que intensidade é que ele ama? Ele ama, se a gente fosse medir, né? Vamos medir aqui o amor de Deus? Bora pegar a régua? Vamos pegar aqui a balança? Vamos ver aqui a profundidade? Vamos ver aqui a altura? Não dá.
Mas se a gente pudesse fazer isso, aí eu encontrei um comentário, eu acho que é do Hernandes Dias Lopes, ele fala, olha, se nós pudéssemos medir, se a gente pudesse pegar uma régua e ver o comprimento do amor de Deus, esse comprimento, ele alcançaria todos os homens, de Adão até o último homem que vier a existir. É muito comprimento. Se nós pudéssemos medir a largura, essa largura ela envolveria todas as nações, todas as raças, todos os povos, todas as tribos. E se a gente pudesse, né, mensurar aí a altura, essa altura, eu acho isso muito lindo o que é dito sobre isso, que essa altura mostra que esse amor, ele brota no coração de Deus, no mais altos céus, e alcança a profundidade do homem mais miserável que existe na terra. A profundidade que revela que esse amor desce do mais alto e encontra o mais miserável dos pecadores. Né? Ele alcança essa profundidade, essa altura e essa profundidade. Mas isso é apenas uma analogia, porque a gente sabe que ele ama de tal maneira, ele ama tanto, que ele foi capaz de dar o seu próprio filho. Então, irmãs, não é o que o mundo diz. Não. E olha que o mundo tem dito coisas absurdas sobre quem nós somos. Olha que o mundo tem dito que a igreja, e isso aqui tem a ver com identidade denominacional, com a eclesiologia, com a igreja. O mundo tem dito que a igreja ela não passa de um sistema para oprimir as pessoas, que ela é falsa, que ela é corrupta, que a igreja não serve para nada, que a igreja é simplesmente um sistema corrompido e bobo é quem está dentro da igreja. E porque justamente essas pessoas não compreendem, elas não sabem que nós temos uma identidade de filhos amados. Então, não é o que o mundo fala, não é o que as pessoas dizem, não é o que eu penso. Ah, eu nasci mulher, mas sou homem. Eu nasci homem, mas eu acho que eu sou mulher. Não é o que eu penso, mas o que o Senhor diz que eu sou. O que o Senhor determinou que eu seja. Né? Não é o que os meus pais disseram que eu sou. Ah, você não foi desejado, você é um estorvo, você tá aqui porque eu não pude jogar você no lixo, você não foi desejada, a minha gravidez não foi planejada, você vê de qualquer jeito. Coisas que dilaceram a alma do ser humano, que cortam, que machucam, que doem, mas o Senhor nos diz e nos diz hoje. E eu não sei porque ele tem dito isso para nós aqui hoje, né? Parece assim, nossa, mas você está falando para a esposa de pastor, Silvana. Ou todo dia o Senhor fala isso comigo, irmãs. Não é o que o teu pai te falou, não é o que tua mãe te disse, não é o que você ouviu das pessoas lá fora, não é o que as pessoas falam sobre quem você é, né? Podem até dizer, podem até falar, podem até ter dito, mas a palavra do Senhor me diz diferente. Ela diz que eu tenho um Deus que me ama. Né? Romanos 8,15 diz, porque vocês não receberam espírito de escravidão, para outra vez estarem com medo, com temor, mas vocês receberam espírito de adoção de filhos. Você não é mais criatura, você não é mais um filho renegado, você não é mais um bastardo, um filho sem pai, um filho com um documento, seu nome do pai no documento, não, mas você foi adotado, você foi adotada, você foi recebida como filha, e você pode dizer, Abba, pai, eu tenho um pai a quem eu posso chamar de pai a qualquer momento, a qualquer instante. Você é filho de Deus, amado de Deus, filho de Deus. Contudo, aos que receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. E todo filho, nós sabemos que todo filho, ele é herdeiro. E só dá para ser herdeiro. Foi quem que leu o versículo? Foi a irmã Flávia que leu, que falou? Ou foi a irmã Vanessa? Não sei quem foi a irmã Iraildes, não sei quem foi a irmã Alane. Alguém falou sobre ser herdeiro de Deus. E é justamente isso, a gente não associa muito, a gente esquece desse detalhe, mas só é herdeiro quem é filho. Só pode receber herança
quem tem a convicção de que é adotado, de quem é filho. Né? Um filho, se não tiver com os papéis tudo certinho, ele não vai receber herança. Vai ter que entrar na justiça, vai ter que brigar, vai ter que pôr advogado para poder receber uma herança que talvez ele não receba nunca. Ontem mesmo eu estava vendo no jornal uma moça que ela é herdeira de um milionário e ela vive em extrema pobreza. A moça tem dias que ela não tem o que comer e ela é herdeira de um milionário. Ela já entrou na justiça, já fez exame de DNA, já tem causa ganha, mas os filhos legítimos não querem dividir a herança. Mas ela tem direito porque ela é filha. Ela é filha. E aí Romanos 8,17 diz que se somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo, se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Somos filhos e, portanto, somos herdeiros. Irmãs, essa aqui é importante a gente pensar sobre isso, porque tem muita gente dentro da igreja que, por não entender e não compreender a sua identidade, acha que o fato de ser herdeiro de Cristo, herdeiro de Deus, dar-lhe o direito de comer do melhor desta terra e apenas isso. Ah, Deus, eu quero viver o melhor, eu quero ter o melhor, eu não vou querer mais passar por sofrimento, eu não vou querer mais passar por luta, porque Deus é um bom pai, porque Deus me ama, e não é inadmissível que eu, sendo um filho, vou ter que passar por tantas coisas, tantas situações. E quando a gente fala em ser herdeiros, irmãos e irmãs, com Cristo, a gente fala em ser herdeiro até mesmo dos sofrimentos dele, como está em Romanos. E o filho, o herdeiro, ele não senta e fica lá esperando a herança cair no colo. Eu não sei se você já observaram, não sei se na cidade de vocês é assim, mas aqui na minha cidade é assim. Existem algumas famílias bem de nome, de ricas, né? A gente fala assim, de nome, antigamente falava assim, nome de gente de rica, todo mundo conhece. E aí, quando você chega no comércio dessas pessoas, quem são as pessoas que estão trabalhando lá? Os filhos. Eles poderiam estar em casa, curtindo a herança, esperando o pai ou a mãe morrer para poder curtir a herança. Mas eles estão trabalhando, porque aquela herança é deles e eles vão ter que aprender a cuidar daquela herança, eles vão ter que aprender a lidar com aquela herança, eles vão ter que aprender a valorizar aquela herança. E nós temos uma herança de valor, irmãos. E a Bíblia fala que por nós sermos filhos, nós temos direito de falar com o Pai. Nós temos direito de assentarmos à mesa. Nós temos direito de provisão. Nós temos direito de proteção. Nós temos direito aos seus ensinamentos. Mas a nossa maior herança, mesmo que eu não esteja debaixo de um teto, mesmo que eu não tenha comida no prato, mesmo que eu não tenha dinheiro no banco, que eu realmente não tenho, nem nada, mesmo que eu não tenha nenhum tipo de herança física, monetária, para receber, mesmo assim, a minha identidade como cristã me diz que eu tenho a maior das heranças. Ela é o meu quinhão, ela é a minha, como está no Salmo 73, é muito lindo. Eu queria que depois vocês abrissem sua Bíblia e marcassem na sua Bíblia. Lá diz assim: que tenho eu no céu, senão a ti? A nossa maior herança está no Senhor. A nossa maior herança está no fato de sermos filhos dele. Aí o salmista diz assim: na terra não há quem eu deseje mais, quem eu queira mais, que eu busque mais, que eu corra atrás mais do que a ti. E ele diz aí: na minha carne, o meu coração desfalece, mas Deus é a fortaleza do meu coração e a minha porção para sempre. Pois eis que os que se alongam de ti perecerão. Tu tens destruído todos aqueles que se desviam de ti, mas para mim, bom é aproximar-se de Deus. Pus a minha confiança no Senhor Deus para anunciar as tuas obras. E aí, esse anunciar as tuas obras diz que eu, como herdeira,
tenho um dever. Eu, como herdeira, tenho uma missão. Eu, como herdeira, tenho algo a fazer, porque eu tenho uma cidadania. Sabe? Eu tenho uma obrigação como cidadã dos céus. Filipenses 3:20 diz que a nossa cidadania está nos céus, onde esperamos ansiosamente um Salvador, que é o Senhor Jesus Cristo. E essa cidadania nos diz que temos uma responsabilidade, irmãs, porque nós somos obras da mão de Deus. Deus nos fez feituras suas, e por sermos obra de suas mãos, por sermos trabalho de suas mãos, por sermos seus herdeiros, sermos cidadãos dos céus, nós temos o dever de sermos embaixadores dele aqui na terra. Embaixadores dele aqui na terra. O embaixador é aquele que representa. Como é que eu vou representar o meu Senhor, o meu rei, se eu não souber qual é a minha identidade? Como é que eu vou representar a minha nação, que é a nação dos céus, se eu não souber qual é a minha identidade? Como é que eu vou representar o evangelho de Cristo e anunciar as boas novas, se eu mesmo não entendo qual é a minha identidade? Então, somos amados, somos filhos, né? O Senhor nos resgatou, nos amou, nos tornamos cidadãos dos céus e somos, por isso, embaixadores dele aqui na terra. Somos representantes deles aqui na terra, como está em 2 Coríntios 5:20, embaixadores de Cristo, como se estivesse fazendo seu apelo por nosso intermédio. Por amor a Cristo, a gente vai e suplica e diz: reconciliem-se com Deus, voltem para o Senhor, resgatem a sua identidade nele. E quem você é, meninas da ANEM? Quem vocês são, meninas da ANEM? Quem nós somos em Cristo, mulheres da ANEM? Esposas de ministros, mulheres de Deus, mulheres com nome. Você não é apenas uma esposa de pastor. Você tem o seu nome, e esse seu nome é conhecido de Deus. Você já pensou nisso? Ah, eu sou esposa do pastor fulano. Ó, que peso. Amém, glória a Deus. Mas independente disso, você é filha, amada, herdeira, cidadã, embaixadora. E ele conhece o seu nome, ele conhece a sua identidade, e isso é que faz toda a diferença. Então, irmãs, eu vou concluir essa primeira parte, que eu não poderia deixar de falar. Falei correndo, viu? Falei muito, mas falei correndo. Porque é um tema que eu gosto muito de esmiuçar, de falar, de tratar. Se eu pudesse, eu ficava ali batendo em cada pontinho, bem, até a gente poder absorver bastante. Mas aí na página 12, página 12 não, porque eu esqueci de enumerar o módulo de vocês, gente. Depois vocês enumerem, tá? Vocês peguem a partir dessa página aqui, que é a parte que tem o extrato da Minca, que é a segunda folha, a folha depois do sumário. A partir daqui, você coloca um númerozinho na pontinha do seu módulo, vai numerando aí de 1, 2, 3, até chegar no final da apostila, para a gente poder se achar mais facilmente. Mas no final desse capítulo aí, tem uma atividade. Essa atividade, ela é uma atividade que eu vou pontuar. E assim, vocês já falaram um pouquinho lá atrás quem vocês achavam que vocês são, né? Que vocês eram, que vocês são. Mas agora, nessa atividade, que vai ser uma atividade pontuada, vocês vão falar sobre a sua identidade em Cristo e fundamentar isso com versículos bíblicos, com textos bíblicos, ok? Então, você vai escrever sobre isso e você vai dizer sobre a nossa identidade cristã, tá bom? Não precisa seguir a minha sequência, não precisa seguir aqui o meu roteiro, não. Você vai escrever aí o que você acha, qual é a nossa identidade cristã, mas você vai fundamentar isso com versículos bíblicos. O mínimo é 20 linhas. O máximo é ao infinito e além, tá? Não se limitem a 20 linhas, que caso vocês queiram escrever mais, fiquem à vontade. E aí nós vamos para a segunda parte, né, da nossa disciplina,
né? Já que nós já fizemos a base do nosso estudo, que é a construção e o resgate da nossa identidade. Interessante, irmãs, isso para nós que somos mulheres, porque o que o mundo tem ensinado é que as mulheres precisam assumir um empoderamento fora do que Cristo ensina, do que a palavra de Deus estipula. E esse empoderamento que as mulheres elas tomaram posse, acabaram destruindo com a feminilidade, com a mulher em si, com a proposta, o propósito e os desígnios do Senhor. E então a gente reestruturar isso e resignificar isso em nossas vidas e retomar a nossa identidade no Senhor, em Cristo, que nós somos e o que somos nele, é muito relevante e extremamente pontual para os nossos dias. E que faz com que a gente caminhe na direção da proposta, né, do curso, que lembrarmos um pouco da nossa, entendermos um pouco e conhecermos um pouco da nossa identidade como denominação. Aí eu escolhi a dedo uma foto que tem nas redes sociais, que para mim tem total significância, né, por se tratar essa reunião aqui da ANEM. Essa foto aí é uma foto de uma reunião de esposa de pastores no 15º Congresso da Ormibã em Recife, em 2006. Parece que foi ontem, mas tem tempo, viu? 2006 ficou para trás, viu? Já tem bastante tempo, mas a gente consegue encontrar esse registro aí em alguns sites, né, ligados à convenção, e eu digo, não, que foto perfeita, né? Uma fotinha aí histórica das esposas de pastores reunidas, tratando da sua identidade, creio eu, de quem são e de quem elas são dentro do reino de Deus, da casa do Senhor e dentro da denominação CBN, né? O que é denominação? Denominação nada mais é do que uma referência, né? A um grupo dentro de uma determinada religião. Então, a religião tem ali, nós somos cristãos, fazemos parte do cristianismo, então dentro do cristianismo existem alguns grupos que por suas semelhanças, lembra-se de que nós falamos aqui de ser que identidade tem a ver com distinção, mas tem a ver com semelhanças. Então, a denominação, ela é um grupo que, por suas semelhanças de crença, de ritos, de organização, de tradição, se reúne e formam e vivem como aquela comunidade ali. E nós fazemos parte de uma denominação. Que denominação é essa? Que povo é esse? Eu estava pensando esses dias e falando, meu Deus, quantos de nós que somos crentes há tantos anos, por exemplo, eu tenho mais de 30 anos de evangélica, eu me converti aos 9 anos de idade, mas eu me converti convicta de que eu estava me convertendo ao Senhor, eu estava entregando minha vida a Deus. A minha conversão foi assim muito... Eu vim de uma tradição, de uma família católica. Minha mãe, ela trabalhava numa casa de família há muito tempo, e quando eu nasci... minha mãe já trabalhava nessa casa e os patrões dela me adotaram como se fosse filha, neta deles. Então, eles me criaram como se fossem filhas deles mesmos. Então, eu cresci dentro da igreja católica, fazendo todos os trâmites, dando todos os passos. E quando eu já estava na beira da crisma, eu ia crismar, eu me converti ao Senhor. E eu me converti ao Senhor dentro de um lar evangélico, que fazia culto nos lares todos os dias. Essa família tinha o costume de fazer culto nos lares e sempre convidavam as pessoas, os vizinhos, os amigos, para participar nesse culto nos lares. E eu me lembro que eu fiz a minha decisão nesse culto no lar, na casa dessa família, da irmã Maria Dói e do irmão Joaquim. E na quarta-feira, posterior à minha conversão, à minha decisão, eu me apresentei na igreja, né? Me apresentei e falei que já havia me decidido. Eles me apresentaram e eu fui apresentada à igreja Monte Carmelo, que nessa ocasião era uma igreja desse tamanhozinho, uma igreja muito pequena, mas muito barulhenta.
Barulhento eu digo no sentido de que incomodava muito as pessoas. A minha igreja, ela tem 55 anos. Se você fizer as contas aí, ela nasce quase que instantaneamente com a renovação espiritual. E ela nasce, ela sai de dentro da igreja batista, né, da primeira igreja batista de Jaguaquara, que é uma igreja histórica, é uma igreja que é centenária aqui na cidade de Jaguaquara. E alguns irmãos, eles começam a orar, a se reunir, e eles começam a orar, e eles recebem, né, o mover do Espírito Santo, eles são batizados no Espírito Santo, eles passam a falar línguas estranhas, e eles são convidados, de maneira não muito educada, a se retirarem da Igreja Batista. Eles são literalmente expulsos da Igreja Batista, e formam, né, uma outra igreja, que é a Igreja Batista Nacional Monte Carmelo. E essa igreja se torna uma igreja renovada desde que nasce. E uma igreja que acredita nos dons, uma igreja que busca os dons, uma igreja que evangeliza, uma igreja que envia missionários, que faz pastores, uma igreja que incomoda, que mexe na sociedade. E quando eu me converti, era uma igreja pequena, mas uma igreja que fazia muita diferença aqui na cidade de Jaguaquara. Nunca passou despercebida, porque foi justamente uma igreja que nasceu dentro da renovação espiritual, assim como a CBN. Uma igreja que surge dentro da renovação espiritual. E aí você diz assim, irmã Silvana, só para vocês terminarem, só para terminar aqui a minha história e a história da minha igreja. E ficou por isso mesmo, a igreja ficou assim, cresceu e tal, crescemos, nos tornamos uma igreja grande e desenvolvemos, graças a Deus. E há 13 anos, quando o pastor Zirley chegou aqui em Jaguaquara e começou o ministério dele aqui, com alguns anos que ele estava aqui, ele resolveu, ele juntamente, né, com o pastor da igreja batista, foi feito um culto de reconciliação, de pedido de perdão, porque nós éramos uma igreja dissidente, né? Nós saímos de forma rebelde de dentro da igreja batista. E o pastor Zirley, ele direcionou aquele culto, foi uma coisa muito linda, foi com a presença do pastor Michele, que na ocasião estava vivo ainda. Foi um culto muito bonito, muito com ceia do Senhor, com comunhão, para que se retomasse, né, a comunhão, para que se apagasse qualquer resquícios, né, daquele passado que foi tão tumultuoso. E aí, diante dessa minha história, da história da minha igreja, eu queria fazer uma pergunta para vocês. Vocês conhecem a história da igreja de vocês? Vocês sabem como a igreja de vocês, talvez a sua igreja seja uma igreja nova, talvez a sua igreja seja uma igreja que veio de uma congregação, de uma igreja maior, ou talvez a sua igreja tenha sido fundada por você, pelo seu esposo, pelo seu pastor, e eu não sei, mas aquelas irmãs que estão em igrejas, que têm um passado, uma história, vocês conhecem essa história? Né? Será que a história da sua igreja tem alguma ligação com a história do próprio nascimento da Convenção Batista Nacional, da renovação espiritual? Porque isso é identidade, irmãs. Nós sabemos quem somos, de onde viemos. Isso é de extrema importância para nós. Eu me sinto muito feliz quando eu falo da Igreja Monte Carmelo, porque dos 55 anos de existência da igreja, eu tenho mais de 30 que faço parte dela. Então, vi muitas coisas, vi acontecendo muitas coisas boas, muitas coisas ruins, muitas dificuldades, muitas lutas, muitos perrengues, muitos problemas, mas uma igreja que ela tem uma base, uma igreja que tem uma estrutura na palavra do Senhor, ela não é derrubada. Né, ela não é destruída, ela não cede, porque ela tem um alicerce. E esse alicerce que eu acho que é a proposta da convenção e a proposta desse seminário, desse curso, né, de que todas nós, de todas vocês, tenham conhecimento e tenham isso muito bem firmado, para que possa ser também propagadora dessa história e dessa construção de identidade. Então, a gente vai falar um pouquinho do início dessa história, de quem nós somos,
quem nós somos, né? Quem é a Convenção Batista Nacional? Como é que ela surgiu? Eu não sei se você já teve a oportunidade de ler sobre isso, de ouvir sobre isso, de ouvir o seu esposo falando sobre isso. Nós temos no nosso meio pessoas que fizeram parte dessa história, literalmente, que os nomes estão lá nos anais dessa história, os pais, né, pai, mãe, fazem parte dessa história, é uma coisa assim de extrema riqueza. Eu acho assim que a gente devia colocar no potinho esse povo que faz parte da história da Convenção Batista Nacional, porque é uma história, irmãs, que faz que quando eu estou lendo, quando eu leio sobre a história da convenção, como ela surgiu, como ela nasceu, da onde ela veio, como tudo ocorreu. É uma história que reacende no nosso o fogo do Espírito Santo em nossas vidas, sabe? É algo que nos remete, que nos diz assim, não, isso não pode deixar de existir, isso não pode deixar de queimar, isso não pode deixar de arder. O que levou ao nascimento da Convenção Batista Nacional deve continuar a mover no nosso meio hoje ainda, né? Então, o pastor Carneiro, eu vou até mostrar para vocês, eu trouxe aqui, existe um material da Lerban, ele é uma série de estudos, é uma série sobre os batistas nacionais, não sei se vocês estão vendo, na minha janelinha aí, estão vendo aí? Essa aqui é o número 1, série Os Batistas Nacionais, é da Lerban. Esse daqui é escrito pelo pastor Alberto Maciel Carneiro. Ela é tipo uma revista, inclusive agora o pastor Exilei, esse aqui foi ele que me presenteou com os 3, são 3 módulos. O segundo foi escrito pelo pastor João Leão, o número 2, que fala, o número 3, na verdade, que fala sobre para que sejamos um, e tem o número 2, que eu não usei aqui, mas que fala da liturgia da Convenção Batista Nacional. E esse material é como se fosse uma nossa declaração, principalmente aqui, o número 1 é a declaração da nossa fé, né? Lições sobre quem nós somos como Convenção Batista Nacional. E logo no início aí, o pastor Carneiro, ele faz uma observação, né, que responde a essa pergunta. Quem somos como denominação, como esse grupo que tem certas semelhanças, que se reúne porque são distintos em alguns pontos. Né? Ele diz o seguinte, que nós fazemos parte de uma denominação, e essa denominação ela é digna de crédito, ou seja, não é firula, não é brincadeira, não é invencionice, não é coisas de homem, mas essa convenção, essa denominação, ela é digna de crédito, ela é digna de confiança pela história que apresenta e pelos homens que a fundaram como padrão de homens de Deus que souberam ouvir e obedecer ao Senhor na sua geração. Ui, que negócio forte. Ele diz simplesmente que homens, no seu tempo, um tempo que não era um tempo fácil, assim como o nosso tempo não é um tempo fácil, mas os dias de Enéas Tonini, os dias de José Rego do Nascimento, os dias de Oswaldo de Araújo, do pastor Hilton Quadros, de Dona Rosalie Appleby, não eram dias simples. Mas aqueles homens, aquelas mulheres, elas foram sensíveis à voz do Senhor. Eles se permitiram e não resistiram ao mover do Senhor, aquilo que Deus estava fazendo, aquilo que era a proposta do Senhor. Então, eles se abriram e renunciaram, e foram perseguidos, e foram maltratados, e foram pisoteados, e foram machucados, mas não abriram mão daquilo que Deus colocou no coração deles. E disso aí, dessa história, nasce quem nós somos.
nasce a Convenção Batista Nacional. Mas é uma história, né? E como uma história tem um começo, tem um começo, meio e um fim. Então vamos aí ao começo dessa história da renovação espiritual no Brasil. Não tem como a gente desassociar Convenção Batista Nacional e renovação espiritual. Estão ligadas. Uma é fruto da outra. A renovação espiritual, ela acontece, e essa renovação a gente vai entender daqui a pouco o que foi essa renovação. Ela acontece e ela gera um fruto. E o fruto dessa renovação, eu digo ousadamente, é a CBN, né? É a CBN, a nossa convenção, né? A nossa casa. E essa renovação, ela tem alguns nomes muito importantes, alguns nomes que foram denominados, né? Inclusive deixa eu mostrar para vocês, porque é bom a gente ver, porque vocês se interessam também. Esse material aqui, esse livro, que é do pastor João Leão, Colunas da Renovação. Existe outra capa, essa aqui é a capa mais moderninha, mas existe uma capa mais antiga, você deve ter na biblioteca do seu esposo, deve ter aquele da capa vermelhinha, com as colunas assim mais escuras, e fala sobre quem são essas colunas, esses homens e essas mulheres de Deus que foram os sustentáculos. Eu falo sustentáculo porque é isso que coluna faz, né? A coluna sustenta, né? Para que essa renovação ela seja construída, para que essa convenção ela seja estruturada. E dentre esses nomes todos, existem 4 nomes que a gente não pode passar batido. E eu não vou ter condições de falar esmiuçadamente como eu gostaria, né, de cada um deles, mas pelo menos a gente vai dar uma passadinha aqui e as irmãs depois irão fazer as leituras para complementar tudo que a gente for dizendo aqui nesse momento. Então, assim, a primeira coisa, né, que a gente vai observar e ver nessa história da renovação são alguns nomes de peso, alguns nomes muito importantes, como esses que vocês estão vendo aí na tela de vocês, que é a da missionária Rosalie Appleby, que vocês já devem ter ouvido, já ouviram até de mim. Algumas aí já ouviram até de mim no Confeban, né? A irmã Lenilda acho que já falou sobre a Rosalie também nas reuniões de vocês, tem um material até né, que ela tem sobre alguns nomes, né, de mulheres que fizeram a convenção. O pastor Enéas Tonini, pastor Rego Nascimento e o pastor Rosivaldo de Araújo. Mas a gente vai falar sobre eles pouquinho a pouquinho. Aonde é que a gente encontra essa história, Sil? Existem registros dessa história? Existe. Existem alguns registros, mas o mais conhecido e o que a gente se baseia para tentar contar um pouco dessa história, lembrando que o registro da história há 50, 60 anos atrás não era tão simples como é nos nossos dias, né? Então, a gente tem um registro de extrema importância que todo batista nacional deveria ter, embora hoje seja muito difícil encontrar o livro para poder comprar. Mas você vai conseguir em algumas plataformas aí uma nova versão, uma nova capa, mas eu tenho o original, que é minha preciosidade, que é o História dos Batistas Nacionais, que foi escrito pelo próprio pastor Enéas Tonini. Pastor Tonini, que é o primeiro fruto da renovação espiritual, assim, digamos, no segundo fruto, né? Porque Deus fala ao pastor Rego e depois alcança o pastor Enéas também. E esse alcançar do Espírito Santo, o que Deus fez na vida desses homens, gente. Vocês, assim, eu não sei se vocês conhecem, mas é fantástico. Como Deus vai tirar esses homens da sua zona de conforto, das suas vidas, do seu modo de viver, do seu modo de agir, do que criam, do que ensinavam, do que faziam, e vai levar esses homens para construir uma história incrível, que é a história dos batistas nacionais. Então, para a gente poder dar uma continuidade, essa história
ela tem antes do Rego, antes do Enéas, antes do do Roosevelt de Araújo, antes da missionária Rosalie, que vai ser a grande mentora dessa renovação espiritual no Brasil, a grande intercessora por essa renovação no Brasil. Existiam alguns nomes que fazem parte dos primórdios da renovação espiritual. Homens que vieram de fora, missionários que vieram lá de fora, que vieram trazer a palavra, que vieram trazer o evangelho, e que o pastor Enéas vai intitular de causas remotas, né? Homens, alguns deles que são citados aí no livro do pastor Enéas, eu escolhi 3 deles, que é o Salomão Ginsburg, eu não sei se a pronúncia é essa mesmo, né, irmã Débora? É esse homem que se converteu na cidade de Londres, lá em Londres, na Inglaterra, ele vem para o Brasil realizar um trabalho e ele é simplesmente um dos responsáveis por maior parte dos hinos que nós temos no cantor cristão. E, inclusive, o hino Avivamento. Eu não sei se existe um hino que possa representar melhor esse momento do que o hino Avivamento, que é 171 do cantor cristão. A senhora ia falar, irmã Débora? Pode falar, fique à vontade. Só lembrando aqui que esse irmão, né, Salomão Gisburg, ele passou por Amargosa. Meu marido sempre fala dessas histórias e das músicas, inclusive, que ele trazia para os irmãos, né? Para que os irmãos aprendessem, havia muito conteúdo doutrinário, inclusive, nas próprias músicas. É uma história muito interessante a passagem dele aqui pelo Brasil. Inclusive, existe hoje uma crítica real, né? Algo que a gente pode parar para pensar sobre, não que seja obrigação, isso não compete a nós, compete a cada igreja, a cada pastor, a cada doutrina, mas assim, uma retomada ao cantor cristão, né? Que a gente acabou perdendo. A gente chega num congresso, às vezes a gente canta um hino do cantor cristão para não deixar passar batido, com muita resistência. Com muita resistência ali, bota o hino aí para não passar sem um hino, mas assim, e é como a irmã Débora falou, esses hinos, gente, eles eram mais do que hinos, eles eram lições, eles eram estudos, era justamente para poder ensinar, para doutrinar, e então eles fazem parte de uma história, né, e eles acabam calçando, ali, preparando o caminho para o que vai vir. Então, o 171 mesmo, que é Avivamento, Aviva no Senhor, é um hino que fala sobre um poder que as denominações históricas não tinham coragem de enfrentar, de buscar, de assumir, de querer. Então, assim, um poder que vem de uma vida com Deus, que vem de uma vida cristã, mas que precisa ser ateado, um fogo que precisa ser acendido. É por isso que está lá no refrão do hino lá, aviva no Senhor, é uma petição nossa, ateia o fogo do alto do céu, manda fogo, Deus. Olha o hino do cantor cristão mandando Deus mandar fogo. Vocês já pensaram sobre isso? Então, até o desenvolvimento desse inário, né, da igreja evangélica no Brasil, das igrejas batistas no Brasil, elas têm uma história uma história que também faz parte da nossa identidade. Então, o pastor Salomão Ginsburg, o William Edwin Ensminger. Esse povo alemão tem um nome muito estranho, alemão, londês. É uns pronúncias, queria que a gente é portuguesa, né? Foi também um servo do Senhor que foi curado de lepra, uma história muito... Irmãos, vocês podem depois pesquisar, na internet tem várias biografias, inclusive eu coloquei na apostila aí, você vai ver na rodapé da sua apostila que tem alguns endereços da internet que você pode acessar, digitar lá e você vai encontrar essas histórias, você pode se aprofundar nas histórias desses homens, é muito interessante, e do Maddox, né, também que foi conhecido como o apóstolo de Minas. A história dele conta que esse homem, ele pregava com lágrimas nos olhos e com poder e a unção do Espírito Santo.
Eram palavras que vinham ungidas e causavam furor, e causavam mudança, e mexiam com aquelas pessoas que estavam ali ouvindo aquelas palavras. Homens que Deus trouxeram para o Brasil. E estes homens, eles vão falar, esses homens, eles vão cantar, esses homens, eles vão pregar, vão ministrar, e essa mensagem, ela vai começar a falar a alguns corações, vai mexer com algumas pessoas, e uma dessas pessoas, nada mais é do que a missionária Rosalie Mills Appleby. Eu sou uma grande suspeita para falar da missionária Rosalie, porque eu tenho um apreço, um carinho, sabe, um amor, assim, nem conheci a missionária Rosalie, parece que ela faz parte da minha vida aqui, a gente já se viu algum tempo atrás, mas não. O máximo que eu cheguei próximo da missionária Rosalie foi a professora Estela Câmara de Bois. Na verdade, a filha da professora Estela Câmara, que era amiga da Rosalie, a professora Estelinha, que era a filha da Estela, que foi minha diretora da gente aqui no Telegídio, conhecida aqui de muitos, e uma história que se entrelaça aí, a gente vai ver mais adiante. Mas a missionária Rosalie, o pastor Enéas, o pastor Rego, Rosvaldo de Araújo, essas pessoas, elas são parte, né, dessa coluna, desse nascimento da renovação. Eu escolhi uma frase aí da missionária Rosalie, que doravante a gente irá chamar de Dona Rosalie, como ela gostava de ser chamada, e como ela ficou conhecida como Dona Rosalie. Ela diz o seguinte: acendei a vossa tocha na flama eterna. Ai, que coisa linda, gente. Aonde é que nós estamos acendendo a nossa tocha, irmãs? Aonde é que nós temos pegado e colocado nossa tocha para poder receber o fogo, sabe? Às vezes a nossa tocha tem se apagado porque nós temos acendido ela em fogos efêmeros, em fogos passageiros, em coisa que não permanece. E essa frase de Dona Rosalie, ela diz justamente isso. Ela diz: olha, vocês precisam acender uma chama, uma tocha, mas não é em qualquer lugar, é na chama que não se apaga. É na chama que não deixa de existir, na chama eterna, na flama eterna. E mais, quando essa flama de vocês, quando a tocha de vocês estiver acesa pela flama eterna, vocês devem erguê-la bem alto. Erguei-a bem alto. Conservai-a brilhante enquanto estiverdes aqui, e o mundo cuidará dela quando partires. A gente acende, a história acontece, essa chama permanece acesa, e os que vão vindo após nós, né, depois da gente, esses vão continuar levando essa chama, porque essa chama não vai se apagar. É obra santa. É obra santa. É uma chama que não pode ficar, não apaga, não pode se apagar, porque ela foi incendiada pelas chamas do alto. E aí, meu Deus do céu, tá acabando meu tempo. Então, a missionária Rosalie, ela vem para o Brasil, ela nasce em 1897, né, 1895, numa cidadezinha lá dos Estados Unidos, e ela vem para o Brasil em 1924, e por aqui ela vai permanecer por uns 36 anos, mais ou menos. E durante esse tempo que ela está aqui no Brasil, ela vai fazer o máximo que ela puder. Ela vai fazer de tudo. Ela não vai calar, ela não vai cessar de dizer, ela não vai ficar quieta, embora muitas coisas aconteçam na vida dela, mas o centro da vida dela, o objetivo da vida dela, a missão dela vai ser despertar nos outros o desejo pela chama eterna. Inclusive, alguém fala sobre ela o seguinte, que o despertamento espiritual, ele era o centro da atenção de Dona Rosalie. Ela desejava que cada crente brasileiro, que cada cristão brasileiro se despertasse espiritualmente.
E por isso, por esse despertamento, ela orava todos os dias. Todos os dias. Inclusive, é dela que vai nascer uma frase que a gente ouviu muito. Inclusive, a gente não escuta mais hoje. Mas quando eu era pequena, menorzinha, lá em Barbacena, quando eu comecei minha caminhada na igreja cristã, eu ouvia muito falando sobre vamos orar por um avivamento no Brasil, vamos orar por um avivamento espiritual, precisamos de um avivamento. E avivamento, irmãos, não é movimento. É como eu acabei de dizer, esse avivamento, ele não cede, ele não cessa. Ele não é um movimento que perene, ele não, ou melhor, ele não é um movimento que se dilui. Mas o avivamento que vem do Senhor, ele deve permanecer. Ele deve continuar. Por isso a igreja hoje precisa continuar a pedir esse avivamento. Você precisa continuar buscando o renovo, precisa buscar o despertamento, o enchimento, o queimar, o queimor, o ardor do fogo do Espírito Santo, porque isso move a igreja, isso move os corações, move as pessoas para a obra missionária, move as pessoas para a evangelização, move a igreja para o cuidado com os que estão de fora. Então, assim, foi ela a grande precursora dessa frase, oremos diariamente por um avivamento espiritual na terra, em solos brasileiros. Então, Dona Rosalie, ela é a pioneira, né? Ela é aquela que vai sendo as primeiras a pregar e a escrever sobre avivamento. Sabe o que ela fazia? Ela escrevia folhetos à mão. Ela escrevia textos grandes. Não era qualquer textinho, não era aqueles folhetinhos de um texto de página, não. Eram textos grandes, eram verdadeiras mensagens, né? E ela escrevia, e ela saía distribuindo, e ela enviava esses textos para os pastores das igrejas batistas brasileiras. Inclusive, para o pastor Rego e para o pastor Enéas. Todos esses homens, eles foram influenciados pelos folhetos que ficaram conhecidos como folhetos de poder que a Dona Rosalie escrevia. E ela, todos os dias praticamente, ela saía pelas ruas de Minas Gerais, evangelizando, né, as pessoas, evangelizando as pessoas nas suas casas. Ela não parava, ela não cessava, ela estava ali cotidianamente entregando folhetos, evangelizando as pessoas e dizendo para as pessoas que elas precisavam receber o poder do Espírito Santo de Deus, buscar um avivamento, buscar um renovo, uma renovação para as suas vidas. Então, essa menininha aí, a Rosalie Mills, que era filha do Jonathan e da Lilian, ela, na verdade, tinha, com ela, eram 11 irmãos, se eu não me engano, 11 era 12 irmãos, era menino que não batia, que não acabava mais. As biografias da Dona Rosalie conta que todo ano era um evento na cidade dela, porque a mãe tinha, os pais dela tinham quase um filho por ano, assim, sabe, as pessoas ficavam esperando, olha, o filho anual dos Mills chegou. E ela era uma mocinha, né, filha irmã de vários outros irmãos, de uma família grande. E esse ano, agora 2025, Dona Rosalie completaria 130 anos, né, 130 anos. E ela nasce aos 11 anos de idade, ela tem um encontro com Deus. Aonde, Silvana? Na igreja, num grande evento? Não. Ela encontra o Senhor, ela encontra Deus, o Espírito Santo, fala ao coração dela. Então, Dona Rosalie, ela tinha uma experiência muito íntima com o Espírito Santo de Deus. E com 11 anos de idade, dentro do quarto dela, ela encontrou o Senhor. E ela entregou a vida dela para Jesus Cristo. Mas ela entregou totalmente. Ela passou a
buscar todas as formas possíveis de poder servir a Deus. Então, desde novinha, ela estava na igreja, estava cuidando das crianças, ela estava zelando da igreja, zelando das coisas de Deus. E assim, quando chegou na idade, ela já foi encaminhada para o seminário, ela foi fazer um seminário, se preparar teologicamente, ela estudava muito, ela lia muito, ela buscava muito, ela renunciou praticamente sua adolescência, sua infância, sua juventude para poder buscar a Deus. E foi lá no seminário que ela encontrou, né, o grande amor da sua vida. Alguém aqui encontrou o amor da sua vida no seminário? Alguma Eu das não, irmãs aqui? eu encontrei na Juban, fazendo Na trabalho Giovana de foi. Juban. Irmã Débora, eu acho que a irmã Lenilda encontrou o amor da vida dela lá pelo seminário. Mas a dona Rosalie encontrou-se com e é uma história muito interessante porque eles conversavam muito, então não era namoro, eles não namoraram, né, de beijar, de abraçar igual os namoros modernos, mas eles tinham convicção, a convicção que eles tinham de que um era do outro era muito grande, até que, mas eles não conviviam, a Rosalie precisou voltar para sua casa e o pastor Davi ficou no seminário. Aí ele escreveu uma carta para ela perguntando se ela aceitava, né, casar com ele, e ela mandou uma resposta. Essa resposta ele não compreendeu. Depois foi desvendando, né, o mistério, e aí eles acabaram se casando. Casaram-se ali em 4 de agosto de 1924. Ela se casou com o jovem pastor missionário David Appleby. O que é mais interessante da história deles é que desde o início eles tinham plena convicção que assim como eles eram um do outro, eles eram muito mais do Senhor. Então eles estavam ali, um para o outro, mas ambos estavam totalmente para Deus. Inclusive, é do pastor David já fala a frase que diz: nós não fomos feitos um para o outro, mas para o nosso mestre e a missão que ele nos chamou a realizar. E isso tem um peso muito grande, porque com 1 mês de casados, em plena lua de mel, eles pegaram o barquinho e vieram para onde? Para o Brasil. Viajaram um mês inteiro de navio até desembarcarem aqui no Rio de Janeiro, onde eles ficaram um tempo e ficaram até conseguir se adaptar dentro das missões, foram recebidos pela missão, a missão que receberam eles aqui, e eles começaram a fazer a obra deles aqui e continuaram a viver. Só que, assim, no módulo tem algumas partezinhas, mas não deu para colocar a história completa. Mas eu espero que possa ter, esse momento que a gente teve aqui hoje, possa ter instigado aí a sua sede, a sua vontade de conhecer a história da dona Rosalie e o que ela fez e quem ela é, o que ela representa, representa para a nossa formação, para a nossa construção de identidade denominacional.